Olá, meus amigos, como estão? Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para poder compartilhar uma experiência, uma das minhas histórias no canal Mis Histórias del Alma. Como vocês sabem, eu sou professora, eu trabalho aqui no Brasil ensinando espanhol já há muitos anos, desde que eu cheguei, mais ou menos ano 92, né? Então a minha bagagem é bastante ampla. Eu queria convidar vocês para me acompanhar, se inscrever no meu canal, assim isso me motiva a continuar gravando mais vezes, que às vezes fico bem desanimada e ocupada, né, fazendo outras coisas. E também convido vocês para me seguir nas minhas redes, Instagram, Mis Histórias del Alma, e também minha lojinha, Arte e Acessórios Fúlvia. Também coloco à disposição de vocês meu livro de conversação para todos os amantes de espanhol, onde tenho histórias reais, que eu traduzi de vários livros que eu gostei muito, e também alguns exercícios lúdicos para que você trabalhe um pouquinho os seus conhecimentos e também ajude, né, a seu cérebro para se manter ativo, tá bom? Então, hoje eu quero compartilhar como foi que eu vim parar aqui no Brasil, né? Eu, na verdade, quando fui convidada aqui, eu tenho uma irmã que mora no norte, né, no Pará, e ela me convidou para vir aqui muitas vezes, só que eu nunca queria, eu sempre estava, não, eu estou ocupada, estou estudando, estou fazendo trabalho voluntário na igreja. Então, sempre era difícil decidir, porque sempre havia coisas que eu queria fazer e que colocava na frente. É claro que eu não punha muito desejo nisso, né? E ao longo de vários anos fiquei com a dúvida de vir ou não vir, né? Depois que eu voltei a casa, eu fiz um trabalho missionário para a minha igreja no ano 88, 87, 88. Aí eu voltei em casa em 88. Aí a gente sofreu bastante porque nós perdimos a minha mãe. Ela acabou falecendo depois de um problema, né, de saúde bastante grave e prolongado, e isso nos deixou bastante abalados, embora saibamos que isso era inevitável, mas isso nos deixou muito tristes, né? E ao longo desse ano a gente passou por várias perdas, foram perdas assim muito dolorosas e sobretudo que a gente não esperava, né? Eram coisas que agarraram todo mundo de surpresa. Foi minha mãe, né, que foi primeiro, depois foi minha irmã, que estava com um problema de saúde, né, que a gente não estava ciente disso, e depois um tio meu que ele era policial. Então, talvez vocês já imaginem o que aconteceu. Foi um ano muito difícil, muito doloroso, né? No entanto, a vida continua. E nesses tempos, a minha irmã que mora no norte, ela foi lá para o Peru, ficar alguns meses com minha mãe, nos meses finais da vida dela. E quando minha mãe faleceu, ela quis trazer meu pai aqui. Aí meu pai veio, ele conheceu, né, um pouco do Brasil, ele ficou na região centro-oeste, ficou em Cuiabá, né, passou pelo norte de Cuiabá, porque eles foram de ônibus até Belém, onde ela mora. E ele ficou aqui no Brasil 2 anos. Acho que ele gostou bastante, porque a gente fazia vida lá no Peru, né? E ele depois, quando ele voltou, falou assim, não, você vai para lá. Aí eu falei assim, não, pai, não quero não. Aí ele ficou me açucrinando com essa ideia durante um bom tempo, até que eu tomei a decisão, né? Depois de ver que as coisas não estavam melhorando muito, porque o problema terrorista no Peru era muito agudo. Então eu decidi sair de lá, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, era o ano 91, e ele estava passando por um turbilhão político. Para mim era tudo muito novo, me chamou muito a atenção o que eu estava vendo, né? Eu acompanhei o impeachment do presidente Collor naquela época e também a inflação, que era muito grande. Eu nunca tinha vivenciado um nível de inflação tão assim, tremendo, tão agudo, né? A gente passou uma situação difícil na época de um ex-presidente, né, que entrou no Peru
Aliás, naquela época que eu viajei, ele entrou uns 2 anos antes. Então a situação lá também ficou muito difícil. Mas o que eu via era algo que nunca tinha presenciado na vida, né? Uma inflação galopante, todos os dias. Eu via com horror como os preços mudavam. De manhã, de tarde já era outro, no dia seguinte era outro. Então era uma época assustadora para mim. Eu achava assim muito difícil de assimilar uma coisa dessas. Não obstante, eu via que o consumo era muito alto, né? Porque a casa onde eu morava, as pessoas consumiam bastante. Se comprava muita coisa, muito alimento, muita roupa, né? Muita coisa. E realmente isso me chamou a atenção. De qualquer maneira, eu comecei a abraçar, né, a cultura, as pessoas, os bons amigos que eu conheci e o carinho com que eu era recebido, né, por todos. Então, aos poucos eu fui me aclimatando e eu fui abraçando, né, a língua e as dificuldades próprias de um imigrante. Não foi fácil, eu não falava português, eu tinha bastante dificuldade, porque vocês devem imaginar, a gente sabe 2 ou 3 palavras que aprende quando está fora, porque a minha irmã, por exemplo, a minha irmã mais nova, ela estudou português, mas eu não estudei. Então, quando vim para cá, era realmente um Deus me acuda. Era muito difícil, né? E eu chorava porque eu não digo que eu não entendia. Eu entendia alguma coisa, mas eu não conseguia falar o que eu queria, né? Não conseguia exprimir, não tinha palavras para exprimir o que eu estava sentindo. Então era muita frustração, era muito sofrimento, né? E eu me expressava no espanhol que eu falava, e as pessoas falavam, achavam bonito, mas eu me pergunto, será que elas me entendiam? Então, o processo foi doloroso e foi longo. Eu já estou aqui há muitos anos, né? Quando converso com as pessoas, elas me perguntam, quantos anos você mora aqui? Aí eu pergunto assim, quantos anos você tem? Se ele tem menos de 30, eu falo assim, ixi, eu tenho muito mais do que você na Terra. Porque realmente né? Eram uns tempos bonitos, eram. Eu lembro que nos primeiros dias eu não conhecia ninguém, exceto a casa onde eu morava, né? Um tio muito querido e a família dele. Eles eram as pessoas com quem eu convivia, mas eu só falava com ele, meu tio, que falava espanhol, só de noite, porque ele trabalhava o dia inteiro. E as pessoas na casa não falavam espanhol, então eu, né, falava, porque tinha que falar, mas era espanhol, não era português. Que é difícil a língua? É difícil porque o aparelho fonador da gente, ele está adaptado a articular palavras de maneira diferente. Então, readaptar este aparelho aqui para falar uma língua nova, uma língua que você nunca utilizou, apesar de que todo mundo fale que são línguas irmãs, né? Não é fácil, não. Só quem vem morar aqui entende que é todo um desafio. Então, foi isso. Eu cheguei aqui no Brasil, eu entrei legalmente aqui no ano 91, em agosto do ano 91, e descobri um mundo novo. Era todo novo, era muito interessante, porque ao início parecia um sonho, do qual eu, né, não ia acordar, obviamente, e eu tinha que aprender muita coisa. Eu tinha que desaprender algumas coisas e aprender algumas novas. Mas estamos aqui e eu estou muito feliz, muito satisfeita, né? E tenho muita coisa para contar para vocês ainda, mas isso aí eu vou deixar para um próximo vídeo, tá bom? Então é isso, espero que vocês curtam a história e possam me mandar aí suas impressões. Na época, ano 91, época de Collor, época de inflação, época de Leandro e Leonardo e de outras tantas coisas aí, tá bom? Obrigada
pela companhia. Se vocês têm perguntas, podem mandar aí as perguntas para mim. E eu agradeço a todos vocês a atenção e também o carinho, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.